Jornal da CBN, segunda edição. Nós iniciamos o dia hoje com informações de uma greve geral e protestos em 7 distritos de Hong Kong, provocando caos nos transportes públicos e em voos internacionais naquela região. Também o governo local, que é acusado pelos manifestantes de ser pró-Pequim, classificou a situação como perigosa e falou numa repressão mais dura. Para falar um pouco mais sobre o tema, a gente conversa agora com Roberto Dumas, economista e professor do INSPER. Ele conversa comigo e com a Evelyn Argenta. Como vai, professor? Boa noite. Boa noite, Evelyn. Boa noite, Nonato. Boa noite, professor. Ouvintes. É um prazer estar aqui. Professor, o que é que significa esse protesto convocado hoje lá em Hong Kong? Já que nós temos acompanhado vários protestos já há alguns dias, mas a impressão que se tem é que cada vez mais eles ficam mais duros, muito mais contrários ao governo do que se poderia imaginar, e essa relação aí do governo citando que pode ter uma repressão um pouco mais dura. O que é que efetivamente está ocorrendo? O que é que eles querem? Na realidade, essa tensão entre Hong Kong e a China continental já está há algum tempo, porque começou tudo com uma política de extradição que então o chefe do executivo queria aprovar, mas que no final das contas acabou abandonando. O que era essa política de extradição? Ela permitiria que eventuais criminosos fossem extraditados para a China continental. A população de Hong Kong, obviamente, perguntou: o que você quer dizer com criminoso? Não, criminoso significa crimes hediondos. Mas veja, quem vai definir o que é crime hediondo corre um sério risco da China continental querer extraditar dissidentes políticos. Então esse estresse que está ocorrendo em Hong Kong é justamente sobre isso, porque Hong Kong é conhecido como um país dois sistemas desde 1984, que a partir de 1997 passou para domínio da China depois da Guerra do Ópio, que era domínio do Império Britânico. E isso continua estressando, porque o governo da China já falou: vocês podem ter liberdade, mas não aquela liberdade, infelizmente, como você achava que você teria em 1984. E alguém acaba perguntando: mas será que Hong Kong, no final das contas, será um país ou dois sistemas democráticos? Na minha humilde opinião, eu acho isso muito difícil. Por que eu acho muito difícil? Porque no momento que a China continental, veja, não é nenhum motivo que nós estejamos defendendo a democracia ou a ditadura, é só fazer uma análise dos fatos. Se você permitir uma democracia em Hong Kong, onde você possa escolher livremente o presidente e dizer que ela é independente da China continental, certamente Taiwan também vai querer o mesmo tratamento e vai querer a sua independência. Depois que você dá a liberdade para Hong Kong, dá a liberdade para Taiwan, Tibete vai querer a mesma coisa. Não apenas Tibete, você tem uma província islâmica logo acima da província de Tibete, que chama Xinjiang, que também quer a sua independência. Então, você acaba desencadeando um movimento em cadeia. Entendi. E aí vai ter a Mongólia interna, que também vai querer ser independente. Ou seja, você corre um sério risco da China se transformar uma grande União Soviética. E quem lembra um pouco da história sabe que como começou os protestos em 1989. Então é um risco latente e me parece que estão estressando ou puxando a corda demais os protestantes, quem está protestando em Hong Kong. Perfeito. Mas e aí, qual é a saída então, professor? Porque mais cedo, hoje, a Carrie Lam, que é a líder do território, depois de muito tempo sem falar, desde o início dos protestos, ficou um tempo aí meio calada, e hoje ela falou que não pretende renunciar, porque uma das demandas desses protestos é justamente a renúncia dela, e ela falou que não vai renunciar. Qual que é o próximo passo então? Uma vez que manifestantes não devem ceder, o governo local não deve ceder, a gente pode caminhar, sei lá, para o que aconteceu em 89, lá na Praça da Paz Celestial, na China? Na minha opinião, a Carrie Lam, obviamente, essa opinião que ela não vai ceder não é dela. Muito provavelmente Beijing deve ter falado: olha, você não ceda, porque senão você está mostrando fraqueza e vamos deixar você controlando.
Então, o que pode acontecer? Eu acho, na opinião, que verificar o que aconteceu em 1989 eu acho muito difícil, porque a China aprendeu que ela não deve deixar as coisas escalarem. E certamente, no meio desses protestos, e no meio dessas pessoas que estão protestando, não há a menor dúvida que deve ter pessoas, membros do Exército de Libertação do Povo, sabendo quem é e quem está liderando. E muito provavelmente essas pessoas, esses estudantes, essas pessoas que estão protestando, em algum momento elas serão presas, infelizmente, e vão ter que parar com isso. Assim como aconteceu em 2014, que foi a revolta dos guarda-chuvas amarelos, que queriam votar para presidente. Você pode votar para presidente, você pode votar para escolher o chefe do executivo, desde que dentro de um espectro de candidatos escolhidos a dedo por Beijing. Então, a pergunta que você está me fazendo, Evelyn, eu posso dizer o seguinte: não acho que Beijing, dado que quem está controlando agora é Xi Jinping, não é mais Hu Jintao, Xi Jinping tem um pulso de aço. Ele vai controlar a ferro e fogo. Não acho que será uma escalada do estilo de 1989. Mas, na minha opinião, não vai acontecer nada em que leve Hong Kong a ser mais democrático, como a gente possa eventualmente estar imaginando. Eu acho que não há a menor possibilidade que isso aconteça. Porque aí você abre o flanco para outras províncias. Agora, professor Dubas, historicamente, só para a gente concluir aqui a nossa conversa, poderia ter sido diferente? Houve algum erro quando a Grã-Bretanha resolveu devolver Hong Kong para os chineses? Não poderia ter dado independência? Houve algum passo em falso lá atrás ou não necessariamente? Olha, se você olhar lá para trás, o passo em falso já foi o erro da Grã-Bretanha, porque a Grã-Bretanha tomou a ilha de Hong Kong em 1842 por causa da Guerra do Ópio. Ou seja, os chineses não aceitavam que a Companhia das Índias, que era o Império Britânico, continuasse vendendo ópio para a China, entraram em guerra e tiveram que ceder a ilha de Hong Kong através do Tratado de Nanjing. Então, para o Reino Unido, fica uma coisa muito estranha não devolver Hong Kong, sendo que no Tratado de Nanjing, assinado em 1842, a promessa era: daqui a 155 anos eu lhe devolvo. Por isso que ela foi devolvida para controle da China em 1997. Então ficaria muito estranho, à luz da virada do século XX para o XXI, o Reino Unido, que já não é mais um império como era, não devolver a ilha de Hong Kong, que era subproduto de uma guerra, porque os chineses não queriam mais comprar ópio ou droga do Reino Unido. Então ficaria muito estranho um negócio desse. Existe um erro, na opinião minha, de Hong Kong achar que eles vão ser independentes. Não vão ser independentes. Eu acho muito difícil isso. Mas existe, veja, Hong Kong é o quarto maior, é o lugar da quarta maior bolsa de valores do mundo. É o principal hub financeiro da Ásia e da China. Muito difícil China abrir mão de Hong Kong, não só pela a importância em finanças do país, como também o aviso que daria para as outras províncias, entre aspas, rebeldes que buscam a liberdade ou mais democracia, poderia suscitar no processo aí. Eu acho que tudo fica como está e eles estão exagerando na esticada do elástico. Professor, o senhor citou uma coisa importante sobre o papel de Hong Kong no mercado financeiro, né? Uma das maiores bolsas está lá em Hong Kong. Eu imagino que a paralisação de hoje, não só nos serviços, mas também no mercado financeiro, tem impactado de alguma forma no resto do mundo. Como isso impactou? Isso impactou, que você colocou num ponto interessante, foi praticamente uma tempestade perfeita na Ásia. Primeiro que você teve uma greve em Hong Kong que não ocorre há 60 anos. Segundo, você teve o problema de Trump, que colocou uma sobretarifa de 10% sobre 300 bilhões de dólares de importações que iam da China para os Estados Unidos. No final de semana, a China retaliou e depreciou o câmbio
atingindo um patamar de 7,03 alguma coisa, um patamar cambial onde nunca ocorreu, ou seja, que não acontecia desde 2008. E o que é pior, Trump retaliou em cima da retaliação chinesa, avisando que se continuar depreciando o câmbio, provavelmente o presidente dos Estados Unidos vai aumentar a tarifa de 10% que ele anunciou agora nessa sexta-feira para 25%. Agora, por que as bolsas do mundo caíram? Por que as commodities caíram? Porque, veja, no momento onde você coloca começa a piorar essa tensão comercial, você pensa da seguinte maneira. Você fala, olha, o que vai acontecer com as empresas que estão na China e que importam para os Estados Unidos? Muito provavelmente elas vão migrar para outros países. Vietnã, Camboja, Índia. Então a China está trocando um déficit comercial com a China com um déficit comercial com Vietnã, Camboja e Índia. Não vai adiantar nada. Pelo lado dos Estados Unidos, alguém pode imaginar, bom, eu entendi, então a coisa mais simples é parar de comprar de empresas que estão localizadas na China e desenvolver novas cadeias de suprimento nesses países. Só que desenvolver uma cadeia de suprimento demora. Você não desenvolve uma cadeia de suprimento em 3, 6 meses, demora quase um ano. Agora, se você começar a pensar como fica um investidor norte-americano que está investindo na formação bruta de capital. Cada semana, Trump dá solta um Twitter falando que vai aumentar a tarifa e vai baixar a tarifa. Isso posto, o que eu faço como investidor? Eu postergo meus investimentos. O que o mundo pensa? Vixe, pensando nisso, eu tenho uma projeção de que o crescimento das duas maiores potências do mundo certamente será menor. E isso impacta na commodity metálica e na Bolsa de Valores, e como o Brasil é um país globalizado, vide o câmbio batendo 3,95. Claro. Professor Roberto Dumas, muito obrigado, viu, por sua explicação aqui para a gente entender melhor o que está ocorrendo em Hong Kong e também tentar aí imaginar os próximos passos. Muito obrigado e uma boa noite. Uma boa noite, eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. Roberto Dumas, economista e professor do INSPER, falando ao Jornal da CBN, segunda edição. Repórter CBN.